Salmo 119, 57 a 64. Vamos fazer uma primeira leitura que diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. De todo o coração imploro a tua graça, compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No meio da noite eu me levanto para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém? Meus irmãos, nós vivemos em uma cultura, eu creio, que vivemos em uma cultura que é muito obcecada por si mesmo. Se importa muito consigo mesmo e pouco com os outros, Então, nós somos ensinados, principalmente na psicologia atual, na filosofia, dentro das escolas também, que você, no caso, olhando para mim, eu sou a pessoa mais importante que existe neste mundo. Então, é ensinado, olha, você é a pessoa mais importante, você tem que se valorizar a si mesmo, você tem que se amar ao máximo, e tudo isso é ensinado, e tem o seu certo sentido, na questão de que, de fato, nós devemos cuidar de nós mesmos, mas tem um erro que é de que muitas vezes nós nos preocupamos muito conosco e pouco com os outros. Agora, uma das coisas boas que a psicologia atual tem trazido é de que você precisa se examinar. Isso é algo bom, que tem sido trazido, que é diferente dos tempos antigos. Nos tempos antigos, as pessoas não se preocupavam com aquilo que elas pensavam, com aquilo que elas sentiam, não se preocupavam com o seu interior. Era muito da ideia de que tem que trabalhar, tem que fazer as coisas do dia a dia, eu não tenho tempo para ficar preocupando comigo mesmo. Então, antigamente, era muito, até mesmo pessoas mais brutas, que não pensavam em si mesmo, e aí tinham as costas largas, e aí viviam a vida de uma forma sem se preocupar consigo. Então esse é o lado ruim. O lado bom, que a filosofia atual trouxe, é de que as pessoas ensinam, olha, você tem que se preocupar consigo, você tem que se examinar, você tem que examinar o seu coração, você tem que examinar o seu pensamento. Isso foi algo muito bom, em certo sentido, que trouxe para nós cristãos, algo muito precioso. As pessoas começaram a pensar em si mesmas. As pessoas começaram a pensar no seu coração, nos seus sentimentos, começaram a pensar nos seus pensamentos. O problema, muitas vezes, é que elas não começaram a pensar nas suas almas. Não começaram a pensar na sua parte espiritual. E aí que está a falha da filosofia atual. Esse barulho. É o negócio. Ok. O que nós podemos aprender com isso é o seguinte, meus irmãos. Nós precisamos examinar a nossa mente, precisamos examinar o nosso coração, não através de fórmulas humanas, mas através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como um espelho para nossas vidas. Ela nos ajuda a entender não só quem é Deus, mas ajuda a entender também quem nós somos. Nos ajuda a entender qual caminho nós devemos seguir, aonde nós estamos acertando e aonde nós estamos errando. Por isso a palavra de Deus, a gente vai ver mais para frente, no Salmo 119, que ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para as nossas vidas.
ela ilumina, ela diz quem nós somos. A palavra de Deus não só revela quem Deus é, mas também revela quem nós somos. O filósofo, teólogo do passado, Agostinho, ele entendeu muito bem isso. Ele entendia que quanto mais ele conhecesse de Deus, mais ele conheceria sobre si mesmo. O texto de hoje, que é de Salmo 119, 57 a 64, o salmista vai nos mostrar que nós devemos fazer este autoexame verdadeiro e sustentador de entender primeiramente quem Deus é para nós e então entender qual caminho nós devemos percorrer, já que este Deus, ele é assim. Então, eu primeiro preciso entender quem Deus é. Deus é isso. De acordo com o fato de Deus ser assim, então agora a minha vida vai por este caminho. Porque eu sei que Deus é assim, agora eu preciso examinar a minha vida para saber aonde eu estou errando e qual caminho agora eu devo seguir. Portanto, nós vamos ver 3 Ds aqui esta noite. Definição, direção e desejo. Definição, direção e desejo. Qual a definição? Para entender quem eu sou, entender o caminho correto a ser seguido, eu preciso definir quem é o Senhor da minha vida. Quem é o seu Senhor? Quem é o Senhor da sua vida? Vamos ver novamente Salmo 109, 57 a 58, que diz assim: o Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. De todo o coração imploro a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. O autoexame, meus irmãos, para entendermos quem nós somos e qual caminho devemos seguir, começa no alicerce, na base. Antes de dar qualquer passo, precisamos saber em qual solo nós vamos dar este passo. Qual caminho nós vamos seguir. Primeiramente, versículo 57, ele começa declarando: o Senhor é a minha porção, ou o Senhor é a minha herança. O salmista, ele está aqui rejeitando o materialismo do mundo. Nós não sabemos quem escreveu esse Salmo 119, mas é interessante pensar que no Antigo Testamento existia, de todas as tribos de Israel, existia uma tribo chamada os levitas, que é a tribo de Levi. E a tribo de Levi, ela era a única tribo que não ia receber, que não recebeu terra na hora de dividir as terras conquistadas. Todas as outras 11 tribos receberam cada um a sua terra, mas a tribo de Levi não receberia uma terra. Eles morariam nos templos, seriam divididos entre as 11 tribos de Israel, mas eles não teriam uma terra. Por quê? O texto diz, hoje também diz, que porque o Senhor era a herança deles. O Senhor era a porção deles. Enquanto todas as 11 tribos tinham bens materiais, os levitas não tinham bens materiais, porque eles foram escolhidos para servir ao Senhor, e o Senhor seria a herança e a porção deles. Nós não sabemos se quem escreveu esse salmo, se foi Davi, se foi um levita, se foi algum sacerdote, nós não sabemos isso. Mas o fato é que para nós cristãos, o Senhor é a nossa herança, o Senhor é a nossa porção. Nós podemos ter bens materiais, nós podemos ter um carro, uma casa, uma moto, ou seja o que for. Mas o bem mais importante para o cristão é o Senhor. Por isso, versículo 58, ele muda um pouco a chave. No 57, ele diz assim: porque o Senhor é a minha herança, então eu vou guardar, eu vou cumprir todas as palavras. E parece que aqui o salmista está batendo no peito e dizendo: Senhor, eu vou cumprir tudo aquilo que o Senhor me disse. Só que aí parece que no 58 ele entende. E ele abaixa sua cabeça diante de Deus. Ele diz: Senhor, eu disse que eu guardaria as tuas palavras, mas eu quero te pedir que o Senhor se compadeça de mim. Eu quero te pedir, Senhor,
que o Senhor me ajude a entender, me ajude a cumprir a tua lei. Compadece de mim, eu imploro pela tua graça, segundo a tua palavra. Isso nos ensina que a obediência ao Senhor não nasce de uma autoconfiança. Nós precisamos entender quem é Deus para nós. Nós precisamos entender que o Senhor é tudo aquilo que nós necessitamos e que para cumprir a palavra do Senhor, para obedecer ao Senhor, nós precisamos da compaixão, da graça e da misericórdia de Deus. Quem é o verdadeiro Senhor da sua vida? Quem é o verdadeiro Senhor das suas decisões diárias? O que controla a sua vida? Jesus vai dizer que só há dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Ou você serve ao Senhor, ou você serve o seu conforto, as suas riquezas, o seu bem-estar. Não tem como você servir a dois senhores ao mesmo tempo. E este é o pensamento, então, do salmista. Você tem feito de Deus o seu bem mais precioso e tem buscado satisfação em Deus, ao invés de satisfação em outras coisas. Este é o primeiro autoexame que nós devemos fazer. Quem é o nosso Senhor? A definição, então, quem é o nosso Senhor? Segundo, nós devemos, então, vimos sobre a definição e agora sobre a direção. Qual caminho nós devemos seguir? Qual caminho nós devemos seguir? Versículo 59 até o 61. Diz assim a palavra de Deus: penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. Uma definição correta gera uma mudança prática da definição. Quando nós então entendemos que o Senhor é a nossa herança, agora a gente começa a refletir sobre a nossa vida. Agora a gente começa a pensar em nós. Ele começa dizendo, então, eu penso nos meus caminhos. Isso é algo que nós devemos fazer todos os dias, meus irmãos. Todos os dias nós devemos pensar nos nossos caminhos. Nós devemos pensar para onde nós estamos indo. Qual caminho nós estamos percorrendo? O que nós fizemos hoje? O que você fez hoje? Todo o seu dia hoje, as horas que você se manteve acordado neste dia, você glorificou a Deus ou você glorificou a si mesmo? Então nós devemos refletir e retornar. Eu preciso olhar o que eu fiz no meu dia a dia, o que eu fiz no meu passado, o que eu fiz na minha semana, pensar nos meus caminhos, pensar aonde eu estou indo e voltar. E voltar para o caminho do Senhor. O salmista olha, analisa os seus caminhos e percebe, poxa, eu não estou no caminho de Deus. Eu não estou no caminho correto. Eu preciso voltar e estar alinhado à vontade do Senhor. Versículo 60, então, nós vemos não só nos arrepender, mas agir sem demora. Muitas vezes a gente diz assim, poxa, eu pequei, eu cometi aquele pecado, eu me entristeço, aí eu saio daquele caminho e começo a andar no caminho do Senhor, mas às vezes a gente deixa para depois. Eu sei que eu preciso lutar contra esse pecado, me arrependi daquele pecado, mas daqui a uma semana eu mudo. Daqui a uma semana eu paro de fazer isso. Daqui a um mês, não, quando chegar segunda-feira, é sempre segunda-feira, né? Segunda-feira eu vou para a academia. Segunda-feira eu começo a caminhar. Segunda-feira eu começo a fazer essas coisas que eu sempre prometi que eu ia fazer. E muitas vezes, a segunda-feira chega e a gente diz, não, terça-feira, vai. Deixa na quarta. E quando a gente vê, já foi a semana toda, a gente nunca mudou. Meus irmãos, ele diz, eu me apresso. Eu não me demoro. Quando eu entendo que o meu caminho não está seguindo o caminho de Deus, eu preciso parar, voltar
e então me apressar para seguir os caminhos do Senhor. Procrastinar a obediência, deixar para depois a obediência, é você começar a dar brecha para o pecado novamente. E terceira forma, então, de olharmos para o nosso caminho, é o que ele diz no 61, que eu tenho que manter a minha fidelidade em meio à pressão. O texto diz: laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. Nós vemos então fazendo um compromisso de nos manter firmes diante do Senhor. Este autoexame de olhar e falar: Deus, eu vou me arrepender, eu vou voltar, eu vou fazer agora aquilo que eu deveria ter feito, e mesmo que venha a perseguição, eu vou me manter firme. Eu não vou ceder, mesmo cercado por perversos, por pessoas que tentam me levar para o mau caminho. O salmista escolhe não se esquecer da lei de Deus. A oposição ao redor não anula o compromisso de dentro. Ou seja, nós muitas vezes colocamos, a culpa dos nossos pecados nas outras pessoas. A gente tem este coração de Adão e Eva, Quando Deus foi confrontar Adão, qual foi a primeira coisa que Adão fez? Senhor, é tua culpa. Ele não culpa a mulher, ele culpa Deus. Ele fala: é a mulher que tu criastes, que me tentou. Então Adão culpa a Deus e culpa a mulher. E a mulher, quando pergunta então para ela: Eva, o que você fez? Eva diz: não, foi a serpente. Foi a serpente que me tentou. E Deus nem pergunta para a serpente, porque sabe que a serpente não tinha para quem jogar a culpa. Mas, meus irmãos, nós somos acostumados a isso. Nós sempre jogamos a culpa para outras pessoas. Senhor, eu só pequei porque aquela pessoa no meu trabalho me tentou. Eu só adulterei porque aquela pessoa me tentou. Eu só menti porque eu tinha que mentir. Não tinha como não mentir. Se eu não mentisse, ia ser prejudicado no meu trabalho. Senhor, eu só fofoquei porque também todo mundo fala mal de mim. Eu tinha que falar mal daquela pessoa também. Meus irmãos, a gente sempre inventa uma desculpa e sempre joga para o próximo. E o texto diz: olha, mesmo que laços de perversos me cercam, mesmo que eles me tentem, mesmo que eles tentem me puxar para o pecado, eu não vou pecar. Eu vou me lembrar da tua lei todos os dias. Existe alguma área da sua vida em que você tem adiado a obediência a Deus? Para onde os seus passos têm te levado nos seus últimos dias? Terceiro e último D é sobre o desejo. Qual é então o desejo do seu coração? Qual o desejo do seu coração? 62 e 64 diz assim, 64, 62 a 64. No meio da noite eu me levanto para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Por fim, o autoexame, ele chega às profundezas dos nossos relacionamentos, de como nós agimos com Deus. O que realmente deve mover o nosso coração? O texto começa dizendo, versículo 62, que ele tem uma gratidão profunda a Deus. Esse texto me chamou muita atenção, porque ele diz assim, eu acordo de madrugada, eu me levanto de madrugada para poder agradecer a Deus. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu sou bom, e a Priscila vai confirmar, é dormir. Eu não tenho lugar ruim, e não tenho cama ruim, ou rede ruim, qualquer lugar, pode ser até no chão. Se falar assim, Samuel, o único lugar que tem para você dormir é aqui no chão, ótimo. É até bom que já ajeita as costas, eu deixo as costas retas. Eu não tenho lugar ruim para dormir. E eu durmo pouco tempo. Eu vou e durmo, às vezes, alguns dias dá alguma insônia, isso acontece, claro.
mas eu gosto de dormir e durmo bem e rápido. Raramente são os dias que eu durmo mal. Agora, isso me chamou muita atenção, porque o texto diz que ele acorda de madrugada para poder agradecer a Deus. Meus irmãos, isso é muito difícil para mim. Acordar de madrugada para agradecer ao Senhor. Só que eu fiquei pensando sobre isso. Pense numa criança. Pense numa criança que você diz para ela, olha, amanhã, bem cedinho, nós vamos no parque de diversões. Como que a criança fica, se você falar para ela? Tem pais que preferem nem dizer, né? Ela nem dorme. E quando ela começa a cochilar por causa do cansaço, ela já acorda e pensa, poxa, amanhã eu vou no parque. Nossa, que legal. Aí dorme mais um pouquinho, aí acorda, poxa, que legal, amanhã eu vou fazer isso. O que isso significa para nós, meus irmãos? Meus irmãos, quando a nossa gratidão, e esse é o sentimento aqui do salmista, quando a nossa gratidão a Deus é tão grande, mas tão grande, a gente acorda de madrugada se lembrando, nossa, que legal que aconteceu isso, né? Nossa, que legal, Deus. Nossa, que bom. Graças ao Senhor. Glória a Deus. Por quê? Porque este é um coração grato ao Senhor. Muitas vezes a gente acorda de madrugada reclamando de Deus, né? Ai, Deus, pelo amor de Deus. Nossa, por que essas coisas acontecem comigo? Mas o salmista está dizendo que o seu coração é tão grato, mas tão grato a Deus, mesmo em meio à perseguição, mesmo cercado de pessoas que querem o seu mal, mas seu coração é tão grato a Deus que ele acorda de madrugada para poder agradecer. Ele se lembra, poxa, eu preciso agradecer a Deus. Eu preciso começar o meu dia já louvando e glorificando ao Senhor. Segundo, ele também tem uma comunhão santa. Ele é tão grato ao Senhor e o seu coração é tão desejoso por Deus que ele deseja estar com pessoas que também amam ao Senhor. Isso, meus irmãos, é um grande ensinamento para irmos à igreja. Muitas pessoas pensam em ir para a igreja e dizem assim, eu não quero ir para a igreja porque eu estou muito cansado, ou eu não estou muito desejoso de ir para a igreja. Só que o salmista está dizendo, Senhor, eu, o tempo todo, eu sou companheiro daqueles que te temem. Eu gosto de estar no meio de pessoas que amam o Senhor tanto quanto eu amo. Eu gosto de estar no meio de pessoas que louvam, que glorificam a Deus. É isso que deve mudar em nosso coração ao vir para a igreja. Por que eu venho para a igreja? É claro, nós estamos aqui na igreja para poder louvar a Deus, para poder cantar canções, hinos ao Senhor. Nós estamos na igreja para poder ouvir a palavra de Deus. Tudo isso é algo muito importante, extremamente importante. Mas nós também estamos na igreja, porque eu gosto de estar no meio de pessoas que amam a Deus. Porque eu gosto de ser companheiro de pessoas que temem ao Senhor. Olha para suas amizades. Obviamente, nós também devemos ter amigos do mundo para poder evangelizá-los. Mas olhe para suas amizades. Aonde você prefere estar? Você prefere estar no lugar de pessoas que amam a Deus ou você prefere estar em um lugar de pessoas que odeiam ao Senhor? Isso é o que deve transformar também o nosso coração. E terceiro e último, nós devemos reconhecer a bondade de Deus. O texto vai dizer, que a terra está cheia da bondade do Senhor. E parece até estranho, pensar nisso. Como assim a terra está cheia da bondade do Senhor? O mundo não jaz do maligno? Só que não é um texto contrário a isso. Não. Porque ele entende que apesar do mundo estar em queda, apesar do mundo ser um mundo corrompido, nós ainda conseguimos enxergar em qualquer lugar que a gente vá, enxergar a bondade do Senhor. É isso que deve então mudar o nosso caminho. Nós devemos ter uma gratidão profunda, nós devemos ter comunhão com nossos irmãos, ter uma comunhão santa, e nós devemos também ter um reconhecimento de que a bondade do Senhor está em todo lugar que nós formos.
A bondade do Senhor está em qualquer país, em qualquer povoado, onde nós formos, nós podemos ver a misericórdia e a bondade de Deus. O que tem dominado os seus pensamentos e os seus desejos recentemente? As suas amizades e companhias têm te aproximado ou têm te afastado de Deus? Você tem reconhecido a bondade de Deus em todo lugar? Quando nós definimos a Deus como nosso maior tesouro, nós mudamos a direção dos nossos passos em obediência. Revelamos o desejo de um coração grato e também encontramos contentamento pleno na palavra do Senhor. Este autoexame perfeito, meus irmãos, o Salmo 119, ele aponta diretamente para Cristo Jesus. Nós recebemos a Deus como herança através do sangue de Cristo Jesus. Eu gosto de dizer que a gente não gosta muito da palavra você aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu não gosto muito de dizer você aceita. Eu gosto de dizer você quer entregar a sua vida a Cristo Jesus. Ou você quer receber a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque Cristo Jesus morreu na cruz por nós. E nós recebemos isso por pura graça de Deus. Nós recebemos a Deus como herança através do sangue de Cristo Jesus. E quando nós então entendemos isso, este é o autoexame, nós percebemos que se nós temos Deus em nossas vidas, nós podemos ser gratos, nós podemos andar em comunhão com nossos irmãos com alegria, nós podemos ter a esperança de que veremos a bondade do Senhor em cada momento de nossas vidas. Nós devemos mudar, então, a definição das nossas vidas. Nós devemos mudar a direção, o caminho que nós estamos seguindo e os desejos do nosso coração. Que o Senhor, então, afaste de nós este sonambulismo espiritual, de não reconhecer a Deus em nossas vidas, de agir, viver o dia a dia sem pensar em Deus, mas que todos os dias nós possamos fazer esse autoexame espiritual, pensar sobre o Senhor, pensar sobre nossas vidas, qual o caminho que nós estamos seguindo, qual o desejo do nosso coração e a definição de ter o Senhor como aquele que é o nosso bem mais precioso. Vamos lá. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sido bondoso conosco. Obrigado, Pai, porque como esse salmo nos ensina, nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos ter o Senhor como a nossa herança, como a nossa porção, nosso bem mais precioso. E é isso que deve moldar as nossas vidas de acordo com a vontade do Senhor. Peço, Pai, que o Senhor nos abençoe. Peço que o Senhor cuide de nossas vidas e que nós possamos, ó Pai, estar sempre na direção, no caminho certo, que é o caminho do Senhor. Assim oramos, pedindo essa graça em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.